que nós, na vida, estamos em constante mudança, em constante transição, seja de gênero, seja político, seja religioso, seja familiar, seja de relacionamento, nós estamos em constante transição. Boa tarde. Nesse final de dia agora, eu gostaria de trazer uma reflexão falando sobre a transição da vida, ou seja, que a vida é feita de transições, a vida é feita de mudanças, e são mudanças constantes, ou seja, o ser humano ele é levado a mudança, e mudanças que são necessárias, e toda mudança é um desafio, né? Porque geralmente a mudança nos traz o desconhecido, e o desconhecido nos traz medo, nos traz ansiedade. Mas o ser humano, ele está em constante transição. Desde o seu nascimento, ele vive em constante mudança, mudanças diárias. Ou seja, nós somos feitos de mudanças, boas ou má, mudanças que são transformadoras ou mudanças que são destruidoras, né? Mas a vida é feita de mudanças, e a mudança nos traz renovo, nos traz novidades. E na transição da vida também nós somos feitos de modificação, ou seja, nós somos modificados, ou seja, infelizmente nós somos adaptados. Nessa reflexão gostaria de dizer que nós somos modificados por adaptação, ou seja, nós somos obrigados a nos adaptar, a nos colocar, a nos moldar em alguns lugares. Às vezes com a nossa consciência, com a nossa ciência, nós somos obrigados a ser moldados, a ser adaptados, porque há uma necessidade. Então toda a mudança de localidade, de país, de emprego, de relacionamento, etc., precisa de modificação, e essas modificações trazem adaptação. A adaptação de uma aventura, a adaptação de um trabalho, a adaptação de um novo emprego, de uma nova empresa, a adaptação de uma novidade, a adaptação do novo, da ciência, do moderno. Então existe essa adaptação e é necessária. Hoje, na era eletrônica, na era digital, nós somos obrigados a se adaptar, porque evolui dia a dia. E são transições, ou seja, transições que boas, transições que nos traz coisas boas. E também na transição da vida nos traz a transformação, ou seja, da existência, né? A nossa existência ela é transformada, né? Desde quando nós nascemos até quando nós partimos, existe essa existência, ou seja, exige uma constante transformação, porque dia a dia nós somos transformados, e no caminho, na trajetória da vida, na trajetória dessa transição, nós somos adaptados, somos vocacionados, somos chamados a trajetar esse caminho, e esse caminho de transição é muito complicado. Por quê? Porque nessa transformação, nessa nossa existência, não existe atalho, né? Não existe pódio de chegada, né? Na trajetória do caminho, as coisas vão se acontecendo, vão se adaptando, vão mudando, e elas vão se transformando. Na trajetória do caminho, que nem Nelson Cavaquinho, ele diz que nós procuramos nos encontrar, nós estamos em procura constante do nosso eu, do nosso ser, da nossa existência. Então a vida ela é feita de transição, a vida é feita de mudança, a vida é feita de transferência, ou seja, nós temos que transferir, nós temos que
passar o nosso bastão, ou seja, nós temos que passar o nosso conhecimento, passar o nosso bastão, fazer a transferência do nosso talento, do nosso conhecimento, das nossas conquistas. Nós somos obrigados a passar, né, esse bastão, porque tem pessoas que adquirem algo e ele não quer passar, ele não quer transferir. E na transição da vida não tem como, nós temos que passar. E na transição da vida também existem N fatores. Nós vemos que a Bíblia ela é feita de transição, ou seja, a Bíblia é feita de transição do Velho Testamento para o Novo Testamento. Nós vimos que a Bíblia ela começa no Velho e ela transita para o Novo Testamento, do Velho para o Novo Testamento. E nós vemos que na Bíblia há várias mudanças dos profetas, de nações, do povo chamado povo de Deus, dos judeus. Eles passaram por várias mudanças, por várias modificações, transformações, passaram por vários lugares. E nós vemos que uma transição do deserto para a terra prometida. Nós vemos a transição da mulher chamada Raabe, a prostituta, para ser princesa, se passar a ser princesa. Nós vemos a transição de Moisés para Josué. Então nós somos constantemente moldado pela transição da vida, ou seja, as coisas que a vida nos leva e que nos faz a mudar. E nós vemos a transferência do pai para o filho. Quando nós lemos a Bíblia em Gênesis 1:1, diz, e Deus criou. Quando nós olhamos para Apocalipse 22, diz, Jesus está vindo aí, Jesus vem. Então a vida ela é feita de mudanças e de adaptações. A vida é feita de transformações. E qual é essa reflexão que você quer deixar nesse dia de hoje, nesse final de dias, né? Um dia meio nublado. Que nós, na vida, estamos em constante mudança, em constante transição, seja de gênero, seja político, seja religioso, seja familiar, seja de relacionamento. Nós estamos em constante transição. Então essas mudanças, ela vem dia a dia, e nós mudamos, e nós somos adaptados e moldados a mudar, a buscar o novo, a buscar o desconhecido. Por que eu quero trazer essa reflexão? Porque tem coisas que eu faço hoje que envergonha o que eu fazia antes. E tem coisas que eu fazia antes que hoje eu me vergonho. O que eu era ontem, hoje eu sou diferente. Tem coisas que eu fazia ontem que eu não faço hoje. E tem coisas que eu faço hoje que eu não fazia ontem. Então a vida é feita de mudanças e transferências. E nós precisamos nos adaptar. Precisamos renovar a cada dia, em todos os momentos, ou seja, em todos os lugares. Nós somos chamados, moldados a se adaptar. E nós somos um ser adaptável, ou seja, nós conseguimos nos adaptar. Não significa que nós concordamos, que nós aceitamos, que nós assinamos embaixo isso ou aquilo, mas às vezes nós somos moldados a nos adaptar. E nessa reflexão da transição da vida, eu gostaria de deixar que a vida é feita de transição, ou seja, na mudança,
nas modificações, na transformação, nas transferências, e a própria Bíblia nos ensina isso, de mudança, de trajetória, de caminhos. Então eu gostaria de deixar essa reflexão para que você possa, se você está passando por algum desafio, seja familiar, seja de ordem financeira, seja de ordem de relacionamento, de religião, de política, você é um ser feito, moldado para transição, ou seja, você é feito, a vida é feita, nós somos feitos para mudança, ou seja, nós mudamos, nós modificamos, nós nos transformamos, mas a existência, os princípios continua o mesmo. Eu entrei para dentro agora de casa, está escurecendo lá fora, para continuar, né? E falar um pouco da minha experiência de mudança. Nós somos ser adaptável e não foi diferente na minha vida, ou seja, constantemente fiz transição que foram importantes e fiz também transições que foram negativas. E tem coisas que eu fiz no passado que eu jamais faria hoje, eu tenho vergonha de ter feito, né? E tem coisas também que faço hoje que não tem o mesmo conteúdo, a mesma gramor, o mesmo feitos de que fiz antes. Então são coisas assim meio distante. Mas quem acompanha o canal, quem acompanha a minha vida, principalmente a minha família, sabe das transições que foram feitas. E a gente é constantemente chamado a mudar, ou seja, chamado a se adaptar. E isso na minha vida toda foi feita em transição de trabalho, de emprego, religioso, eclesiástico, político, familiar, questões de família, casamento. Então foram feitos de mudanças. E agora eu tenho uma experiência que eu fui uma pessoa que sempre procurei andar nos caminhos da vida sem fazer atalho, né? De fazer o percurso real, completo. E vimos que as coisas vão mudando com o tempo. E hoje eu sou moldado, ou seja, hoje eu sou uma acompanhante, né? Minha esposa que está enferma, e eu fui moldado a acompanhá-la, a ser um acompanhante de um paciente. E é muito complicado essa mudança, essa transformação, principalmente na minha pessoa, que sempre foi uma pessoa muito ativa e muito fora do lar, em busca constante no religioso, na vida profissional, para trazer recursos, na questão da família, errei bastante, e agora me vejo como acompanhante, e como acompanhante a gente passa por momentos muito difíceis, porque a adaptação é muito difícil de você acompanhar uma pessoa que você viu ativa, que você acompanhou a sua atividade, que você acompanhou os seus trajetos, seus sonhos, que você viu e muitos anos da sua atividade, né? E hoje você vê enferma, uma enfermidade complicada, então você é obrigado a se adaptar. Mas eu queria deixar essa reflexão sobre que a vida é feita de mudança, a vida é feita de transição, ou seja, nós somos constantemente em transição, seja bíblico, seja religioso, seja em todas as áreas, e às vezes nós ficamos assim preocupados, ansiosos, com medo, mas eu queria deixar essa reflexão sobre que a vida é feita de mudanças, e nem sempre essas mudanças são aquelas que nós almejamos, mas que nós somos obrigados e nós somos adaptados
a viver essa experiência, né? E só para deixar uma frase final de um fato, de uma história, que uma pessoa estava perdida numa floresta e viu um urso, e ele foi se afastando, e quando viu ele estava numa ribanceira, ele caiu e tinha um galho, ele segurou naquele galho, ficou preso naquele galho, e ele não podia subir porque lá em cima tinha um urso ali esperando ele. Mas quando ele olhou para baixo, tinha um outro, mas que tinha um leão aqui embaixo. Então, se ele descesse, ele dava de encontro com o leão. Se ele subisse, dava de encontro com o urso. E aí ele fica ali esperando, ou seja, o momento de sair daquela ribanceira. E ele olha para o lado e vê uns morangos, aqueles morangos silvestres que dá nos barrancos, aquelas amoras suculentas. Aí ele começa a comer os morangos, né? E aí ao final dessa reflexão, ou seja, nos momentos de dificuldades, nos momentos que a situação fica complicada, dos problemas que a vida nos dá, nós não podemos esquecer de comer os morangos da vida, ou seja, enquanto as situações estão aí, as situações estão na porta, mas existem os momentos bons, os morangos da vida. E em tudo nós damos graças, né? Eu queria deixar essa reflexão, tá bom? Mudanças que são necessárias e que nós estamos constantemente mudando. Ou seja, eu estou mudando hoje, amanhã eu estou moldado a mudar também, e assim sucessivamente, tá bom? Fica com essa reflexão, espero que ela seja importante para você. Um abraço, fique com Deus e tenha um bom dia.